cansado já de repetir a aula, quer dizer, do nosso diretor aí. O Tchalka faz tudo, o Tchalka é continuista, é diretor, é montador, ele faz a montagem das aulas, ele monta no freezer, às vezes ele dorme. Quando ele dorme, pensa que filmou, tá bom, tá bom. Então vamos começar. Bom, então, na aula passada, nós fizemos as primeiras incursões sobre as álgebras de Clifford, falamos um pouco sobre rotações, a gente já não fez a conexão entre os espinores vistos pela álgebra de Clifford e os espinores vistos pelo grupo de rotações. Na verdade, esses espinores aqui a gente vai poder fazer uma conexão, são na verdade os mesmos. Então, a gente está caminhando na direção da álgebra de Clifford e a álgebra de Clifford vai nos levar a uma proposição do que sejam os espinores. Depois nós vamos fazer a conexão das rotações, que a gente já começou a ver, e as rotações também vão nos conduzir aos mesmos espinores. Então a gente vai querer depois mostrar que os espinores são compartilhados, tanto pela álgebra de Clifford quanto pelas rotações. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer o isomorfismo entre SO3 e SO2, e aí vou falar dos quaternions também. Então vamos lá, a gente tinha já colocado a seguinte coisa, vamos voltar aqui, né, com a álgebra de Clifford, e nós tínhamos dado inclusive um teorema geral das álgebras de Clifford, que sempre eu tiver num espaço n-dimensional, não importa qual seja esse espaço, ele é um espaço n-dimensional. Pode ser euclidiano, não importa, n-dimensional euclidiano, ou pode ser um espaço do tipo micose, como a gente falou, um espaço que tenha T direções espaciais, S temporais, S espaciais, de tal maneira que a dimensão total seja T mais S. Né? Esse tipo de espaço aqui é um espaço tipo hiperbólico, né? Que é uma generalização do espaço micose, como que a gente esteja no espaço n-dimensional, onde na métrica a gente distingua sinais, o que a gente chama de assinatura das direções. Por exemplo, eu teria T direções com sinal mais, são as chamadas direções tipo tempo, e teria S dimensões com sinal menos. Vamos botar aqui, vamos botar assim, y1 ao quadrado. Então como se eu tivesse um espaço de T mais S dimensões, onde T dimensões na métrica aparecem com sinal mais e essas direções aparecem com sinal menos. O exemplo característico disso aqui, né, a gente já deu um pouco a motivação, é o espaço de Minkowski. Se a gente tiver no espaço de Minkowski, onde a gente faz a relatividade especial em 4 dimensões, né, então nós temos que a interpretação dessas coordenadas vai ser a primeira coordenada, que é a coordenada temporal, e as 3 coordenadas espaciais. Vou colocar aqui no 2x2, então isso aqui seria o espaço de Minkowski 4-dimensional, que é o espaço, né, cuja métrica é ditada pela propagação da radiação eletromagnética livre, pela luz. Né? A métrica é ditada pela propagação da luz. Isso aqui define, quando PS2 é igual a 0, isso aqui define a propagação de uma frente de onda eletromagnética que se propaga com velocidade, né, C. Então, se isso aqui, se DS2 for igual a 0, então o que a gente tem aqui é justamente aqui, módulo de Dx, né, é igual a CdT. Então, o que caracteriza a frente de onda luminosa. Uma frente de onda que é emitida a partir de um certo ponto e se propaga com velocidade C isotropicamente. Então, essa propagação da onda eletromagnética, ela define uma métrica no espaço, que a gente chama de espaço-tempo de Minkowski, e aí a partir daí a gente define o que é as categorias de vetores. Eu não vou, estou só dando um flavor para quem já conhece, mas a gente vai estar falando de espinores em geral. Então, o que caracteriza o espinor? O que caracteriza a álgebra de Clifford em geral? O que caracteriza a álgebra de Clifford? Se nós estamos no espaço de dimensão D, então, a álgebra, vamos chamar assim C, né? A álgebra de Clifford associada a esse espaço, ao certo espaço que a gente esteja, vamos chamar S no espaço genérico que a gente está considerando, seja S no espaço, pode ser euclidiano ou não. Então, o espaço de dimensão N. Então, a álgebra de Clifford desse espaço, ela tem dimensão
2 elevado à parte inteira de n sobre 2. E o que a gente faz é, para cada direção xi nessa métrica, desse espaço, então, eu associo uma matriz que a gente chama γ-i. Essa matriz γ-i, então, é uma matriz em geral complexa, de dimensão 2 inteiro de n sobre 2 por 2 inteiro de n sobre 2. E todas as propriedades dessas matrizes estão codificadas aqui, através da relação de anticomutadores entre elas, né? γ-i J, dando 2 vezes a métrica daquele espaço, vamos chamar de GIJ, que é a métrica, vezes a matriz identidade. Claro, a matriz identidade que vai aparecer aqui é a matriz identidade de dimensão 2n sobre 2. Essa métrica aqui é que vai conferir às matrizes gama as propriedades do espaço onde elas estão definidas. Por exemplo, se essa métrica for a métrica euclidiana, então toda a métrica simplesmente é identidade. No caso euclidiano, vamos dividir isso aqui em 2 seções, né? Então, no caso euclidiano, GJ é a própria J. Sempre no espaço euclidiano, sem perda de generalidade, a gente sempre pode definir uma base ortonormal. Uma métrica, todos os vetores são ortonormais, a métrica que define os produtos escalares entre os vetores individuais, ela é a identidade. Se o espaço for um espaço do tipo Minkowski, vamos colocar assim, um espaço genérico, com direções diferenciadas, então vamos deixar a métrica GIJ. Normalmente a gente se refere a essa métrica como sendo a métrica ij, que vai ter uma métrica n-dimensional, então ela vai ser totalmente diagonal, T mais 1, S menos 1 e aqui tudo zero. É uma matriz diagonal, só que tudo mais 1, mais ou menos o setor temporal a gente adota mais, e o setor espacial adota. Depende do livro, é o autor que adota o contrário. O pessoal da relatividade geral, a tribo da relatividade, da gravitação, tem um pouco a tradição de fazer o contrário, menos mais. O pessoal da teoria de campo, em geral, bota mais menos. Hoje eu vejo também que o pessoal da relatividade vem caminhando na direção de todo mundo adotar mais para a direção temporal e menos para a direção espacial. Quer dizer, quem adota essa métrica aqui fala de vetor tipo tempo, vetor tipo espaço e vetor nulo. Quem adota outra métrica, o que é tipo tempo para nós, para eles é tipo espaço. Então é só uma questão de fazer um dicionário. Mas vamos manter essa convenção aqui, que é a convenção mais usada. Bom, então foi o que a gente chama de panel. E para uma métrica em geral, tem restrições para essa matriz GIJ? Tem, quer dizer, o que você espera de uma métrica? Você espera que ela seja uma matriz não singular. Você espera que uma métrica ela seja sempre inversível. Porque qual é o conceito de métrica? O conceito de métrica é que você vai definir, que você tenha vetores, né? Que você pode sempre ortogonalizar, se você quiser, e passar sempre para a forma diagonal, e depois você pode normalizar e passar para 1. Então, se você tiver uma matriz que não é inversível, você não vai colocar nunca nessa forma. Então, a única restrição que a gente tem para a métrica é que ela seja singular, seja não singular, ou seja, G-1 existe. Agora, se você estiver falando dos chamados espaços riemannianos, a métrica, além disso, tem que ser positivo definida. Positivo definida significa isso, que você pode organizar todos os vetores têm norma ao quadrado positivo. Então, nesse caso, então, você pode impor a condição de que a matriz G, que é a matriz métrica, seja uma matriz positivo definida. O que significa uma matriz positivo definida? Matriz positivo definida significa uma matriz cujos autovalores são todos positivos. Então, agora, se você tiver uma matriz, a métrica é sempre simétrica. Então, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, você pode sempre colocar essa matriz na forma diagonal, onde os elementos da diagonal são os autovalores. Ela, sendo positivo definido, significa que todos esses autovalores são positivos. Isso é o que caracteriza o chamado espaço riemanniano geral. Plano
As métricas que não são positivas definidas, como essas aqui, a gente chama de pseudo-riemannianas. Então, se você pegar uma métrica, te derem uma matriz métrica, você diagonalizar, e você encontrar que tem na diagonal alguns sinais positivos e negativos, é porque você está no espaço tipo uniforme. Certo? Então, a condição normal, mais geral da métrica, simplesmente é que ela seja não singular. Chegamos nesse tipo, isso é fundamental. Se é positivo definido ou não, vai depender do teu espaço. Certo? Oi. Essa questão da métrica, eu faço uma pergunta. Essa questão de permanência e contingência. Quer dizer, a métrica, ela cria os vetores de uma maneira contingente. E ela ensina permanente na invariância. Eu diria, vamos colocar assim, as duas coisas estão ligadas. Quem vem primeiro? Porque qual é a noção de métrica que você introduz? Quando você introduz a noção de métrica, você introduz a noção de um produto escalar. Sempre que você tiver um espaço vetorial, não que não seja um espaço linear, você pega um espaço, né? Você quer introduzir uma métrica, você está introduzindo a noção de medida. Então, você está... Pronto, primeiro de tudo, para introduzir a métrica, você vai pensar primeiro em introduzir vetores, né? Então, a gente pode introduzir vetores, uma variedade no espaço genérico, curvo, não importa. Você pode introduzir vetores através da noção de tangentes, as linhas, né? As seções unidimensionais desse espaço. Você define vetores. A questão é, você vai definir o que é o produto escalar entre vetores. E aí, você automaticamente, nesse momento, você introduz a métrica. Então, a métrica ela já vem embutida com a noção do produto escalar. Os vetores são primordiais, são primários. Você introduz o vetor independentemente de ter métrica ou não. Você pode ter um espaço vetorial onde você não impôs a tua métrica. Agora, quando você define, o meu espaço vetorial eu tenho uma estrutura de espaço vetorial. E agora eu vou definir que o produto de vetores, por exemplo, o I está VI. Nesse momento você introduziu a métrica, está dizendo que a métrica é isso. Porque, na verdade, quando você introduz a métrica, você está dizendo o produto escalar de dois vetores é esse objeto aqui. Ou seja, você pode colocar isso dessa forma, o transposto G. Então você introduz uma matriz que vai te dar a ligação, vai acoplar essas componentes para te dar o produto vetorial. Se essa matriz for diagonal ou não importa. O que é importante é que essa matriz aqui te define o que é produto vetorial. E aí você vê, se você tiver U, isso aqui vai ser o transposto GU. Então, se isso aqui, U com U, só vai ser positivo, o modo de U ao quadrado é positivo, se G for uma matriz positiva definida. Então, quando você introduz a métrica, você está introduzindo naturalmente o produto escalar. Agora, o vetor você já definiu antes. O vetor é mais primário, né? A métrica é uma estrutura que você coloca depois. Você pode trabalhar no espaço o tempo todo sem colocar métrica. Você pode trabalhar no espaço topológico, onde você só tem noção de vizinhança, você tem noção, para ter noção de diferenciabilidade, você precisa ter noção de vizinhança, porque a diferenciabilidade está ligada à vizinhança. Mas você não precisa ter métrica. A métrica é uma estrutura que a gente pode colocar lá na frente, né? Quem faz física, né, na hora de fazer física, que a gente quer fazer medida, a métrica é importante na hora de você definir as suas medidas, porque você vai definir qual é o comprimento dos vetores, quais são os ângulos entre os vetores. Mas a métrica é uma estrutura que você coloca lá na frente, dependendo do problema. Se a gente vai falando de uma física galileana, a métrica é a métrica que é a matriz de identidade, a métrica euclidiana. Se você estiver falando de relatividade, aí você já tem que entrar com uma nova métrica. A métrica já é a métrica, não é a métrica pseudo-riemanniana, menos, por exemplo. Se você estiver falando do material ferromagnético, claro, estou falando de um material ferromagnético. Por exemplo, tem uma partícula n-dimensional se movendo em cima de uma esfera. É um problema simples de mecânica analítica, né? Suponhamos que eu tenho uma partícula com coordenadas x, y, num espaço euclidiano n-dimensional. Então esse y vai de 1 até n. Vou colocar aqui. Você tem um exemplo só assim de cantinho de quadro negro, tá? Só para dar uma ilustração. Vamos supor que você tem esse objeto. Aí você vai definir o que é o teu lagrangiano. Minha partícula é livre. Eu tenho uma partícula n-dimensional livre. Então, vamos colocar assim. A energia cinética dela é isso aqui, meio x e ponto ao quadrado. Suponhamos que essa partícula esteja livre, mas ela esteja vinculada a se mover em cima de uma esfera. Então, você vai ter xi ao quadrado igual a R2. Você tem uma partícula
a soma dos quadrados das coordenadas é L2. Então significa que ela está em cima de uma esfera. Tá? Bom, então, daqui você está tendo... Isso aqui é uma energia cinética, isso aqui é um meio de L2. Mas agora você tem que vir... Aqui tem física. Quer dizer, a partícula está em cima de uma esfera, então eu estou definindo uma situação física. Daí você pode fazer o seguinte, vamos explicar isso aqui da seguinte maneira. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn menos 1 ao quadrado mais xn ao quadrado igual a R2. Então você vai colocar o vínculo explicitamente. Já que você tem esse vínculo, você pode definir, eliminar essa coordenada em favor das demais. Então vamos dizer que a gente faz o seguinte, vou eliminar do meu problema a coordenada xn. Então vamos lá. Xn vai ser módulo a raiz quadrada de R2 menos x1 ao quadrado. Vou botar assim, menos xi ao quadrado. Onde esse i grande agora já não corre de 1 até n, corre de 1 até n menos 1. Tá? Então eu agora estou passando por uma situação. Eu tenho n menos 1 coordenadas independentes. Então está aqui. Então com esse xn aqui, vamos colocar aqui, vamos pegar esse, deixa eu pagar, onde eu posso pagar. Então vamos lá. Então quando a gente for escrever a energia cinética, Lagrangiano vai ser o meio de n x1 ao quadrado, né? Vamos colocar assim. E vamos colocar o meio de n x e ponto ao quadrado, isso aqui está valendo de 1 até n menos 1, mais o meio de n xn ponto ao quadrado, que é a coordenada que eu eliminei. Mas vamos então pegar essa coordenada que eu eliminei. Isso aqui aparece ao quadrado, então o sinal é irrelevante. Tanto faz pegar xn igual a mais ou menos a raiz que vai levar ao quadrado. Vamos dizer que eu pego esse ramo aqui, R2 menos xi ao quadrado. Não estou fazendo nada, eu estou só colocando uma informação física na minha energia cinética. Estou dizendo, ó, a partícula ela é livre, só que ela não é livre no espaço n-dimensional. Ela está se movendo em cima de uma esfera que está embutida nesse espaço n-dimensional. Claro, essa esfera aqui então, tem n-1 coordenadas independentes. Então é uma esfera Sn-1. Então se eu estou em 3 dimensões, n vai de 1 a 3, esse i grande vai de 1 a 2. Então eu tenho uma esfera bidimensional, uma superfície esférica. Então eu estou numa esfera n-1. Essa é a minha condição física do problema. Mas a energia cinética está aqui. Vamos fazer isso aqui, xn ponto. Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo. Então a derivada disso aqui é um meio 1 sobre essa raiz aqui, vezes a derivada disso aqui em relação ao tempo. Essa derivada é zero, então isso aqui vai ficar menos 2, que vai cancelar com esse meio. Então já vai produzir um sinal menos aqui. E aqui vai produzir x ponto. Estou derivando em relação ao tempo. Então vai dar 2xi, né? X ponto. Regra da regra da cadeia. Deriva em relação a xi, deriva x em relação a tempo. Beleza, então esse termo aqui ficou assim. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Meio de x ponto ao quadrado mais meio de n. Isso aqui é o xn ponto. Você tem que colocar xn ponto ao quadrado. Então, quando eu elevar ao quadrado, o menos desaparece e essa raiz também vai para o quadrado. Então, isso vai ficar R2 menos xi ao quadrado. Então, R2 menos x1 ao quadrado, blá blá blá, xn menos 1 ao quadrado. E esse xn, quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu tenho que colocar isso aqui vezes isso aqui. Então eu vou colocar aqui xi ponto, vezes xj ponto. Eu não posso usar o mesmo índice, porque esse somatório aqui varre essa configuração. Se eu colocar tudo i, eu estou perdendo um monte de elementos, porque né, eu estou levando ao quadrado isso aqui. Então nós vamos ter termos cruzados. Então, sempre que eu já expliquei para vocês, pela regra da convenção da soma, sempre que a gente tiver um somatório fechado, a gente usa um índice, né, para esse somatório, e quando eu estou multiplicando um somatório por outro somatório, eu tenho que usar um outro índice para poder varrer todas as configurações, senão eu fico confinado só a diagonal, tudo igual. Então não tem. Então agora eu posso começar a colocar isso de uma forma melhor. Isso é só para dar uma cosméticazinha nesse termo aqui. A gente pode pegar esse termo aqui e escrever assim. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que x igual xj ponto, só para acompanhar isso aqui.
vezes um delta de J. Então, com isso, eu posso fatorar esse x e ponto, x e j, x ponto j. Posso escrever essa equação da seguinte maneira: 1 meio de m. E aí, vamos lá. Aqui dentro vai ficar delta ij mais xj sobre L2 menos x ao quadrado. Para evitar esse i ser o mesmo que esse i, vamos chamar aqui xk ao quadrado, então a gente pode colocar módulo de x ao quadrado. Lembrando que esse módulo de x ao quadrado está varrendo só de 1 até n menos 1. Isso aqui vezes x e ponto xj ponto. Então, esse objeto aqui é uma matriz simétrica n por n. N menos 1 por n menos 1. Esse ij até n menos 1. Então, isso aqui eu vou chamar de um gij. Só que esse gij não é uma constante. Ele depende dos próprios x. Então, o meu lagrangiano, isso aqui está descrevendo o quê? Que física é essa? Uma partícula livre em cima de um esfera. N-dimensional. N menos 1 dimensional. Então, isso aqui está me dando 1 meio de n gij de x e ponto xj ponto. Olha aqui, ó. Isso aqui não é exatamente o produto das velocidades com uma métrica. Então, isso aqui é a energia cinética. Isso aqui é um meio de mv2. Só que agora, a velocidade é a velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado, essa energia cinética, ela está construída a partir de uma métrica que depende da própria posição. A métrica não local. Que métrica é essa? É a métrica da esfera, em coordenadas cartesianas. Nós conhecemos a métrica da esfera em coordenadas polares, né? ds2, né? Igual a r2 de θ2, mais r ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, dφ ao quadrado. Se a métrica for, a esfera tem uma raio constante, superfície esférica, em coordenadas esféricas, a métrica é essa. Eu uso coordenadas θ e φ. Aqui eu estou usando coordenadas cartesianas, mas basicamente, meu problema não mudou de figura. O que eu tenho? Eu tenho a energia cinética. Só que agora, como a física não se passa mais no espaço plano n-dimensional, a métrica deixou de ser o ΔJ. Aqui a métrica era ΔJ. Eu coloquei a física, é uma partícula vinculada a se mexer em cima do hemisfério. Então tudo bem, o lagrangiano dela continua sendo a energia cinética dela. Só que agora a minha noção de produto escalar é a noção do produto escalar nesse espaço. Essa é a métrica. Então, automaticamente, você trouxe para o teu problema a física do teu problema através da métrica. Então, a métrica, ela incorpora, quando você define um problema físico, você, naturalmente, incorpora a métrica associada a essa física. Se for a relatividade especial, a métrica é a métrica de Minkowski, por exemplo. Só para estar claro o conceito? Isso nesse caso, vocês podem pegar outros casos. Então, isso aqui é o que define para a gente, se tiver ouvido falar aí, algum dia do chamado, isso aqui é uma coisa muito importante, esse tipo de approach, só que aqui a gente está falando para partícula, não para campo. Se a gente generalizar, estender essa noção para campo, a gente está aqui falando dos chamados modelos sigma, não lineares. Então, essa categoria, os chamados modelos sigma não lineares, como a gente tem matemático aqui, vocês matemáticos chamam de teoria dos mapeamentos harmônicos. Então, sempre que você ouvir um colega teu falar de mapeamentos harmônicos, é o que em física nós chamamos de modelos sigma não lineares. Que é uma analogia então para campos, é isso? É, analogamente para campo. Quando você faz analogia para campo, mapeamentos harmônicos. Teoria dos mapeamentos harmônicos. Isso é importante em física, muito. A descrição do ferromagnetismo por Heisenberg é feita por um modelo sigma não linear. A física de hadrons, a interação, por exemplo, de hadrons trocando mesons π, os mesons π podem ser, como uma física nuclear, vamos dizer, de mais baixa energia efetiva, né? Os mesons π podem ser pensados como os campos no modelo sigma não linear. A gente tem modelo sigma não linear na gravitação, na supergravidade, a supergravidade é cheia de modelo sigma não linear. Então, o modelo sigma não linear é uma estrutura assim. Alguma física te traz uma métrica, onde, quer dizer, isso aqui, ó, isso aqui é relativo. Eu posso agora trabalhar como se fosse relatividade geral. Vou tirar as equações de campo, vai me sair aqui a equação da geodésica direitinho.
aí eu tiro a curvatura, tiro o símbolo de Cristóforo. Se você pegar esse exercício aqui, você gera tudo que você conhece da relatividade. A gente gera a derivada covariante, gera as geodésicas, gera as conexões, o símbolo de Cristóforo, gera as curvaturas e tira tudo. Bom dia, bom dia. Claro, então, é um exemplo simples, né? Mas só para convencer um pouco vocês, assim, não convencer, mas sensibilizar vocês para o fato de que a física que eu defino, ela que me traz a métrica do problema. Quer dizer, como em física, você pode falar, será que eu posso fazer física sem fazer medição? Que tipo de física que você pode fazer sem medição? Então, por exemplo, nas chamadas teorias topológicas, teorias de campo, nas teorias topológicas de campo, você consegue fazer uma formulação sem métrica. Você consegue definir uma física sem precisar da métrica. Isso é uma discussão importante em gravitação. O problema todo da gravitação quântica talvez esteja que nós estamos focando muito que a métrica é quantizada. Talvez a métrica não seja quantizada. Talvez o que seja quantizado seja uma coisa mais fundamental do espaço. Talvez seja o conceito de estrutura de espaço e tempo. Então, o problema de se ter uma métrica, né, sempre o problema é você joga todas as duas expectativas em cima da métrica. E é ela que define o teu problema. Então, o que o matemático chama de um espaço métrico, o físico respeita. Só que a métrica do físico, ela vem de um problema físico, ela vem de uma situação. Se a mecânica clássica está implícito desde o ensino médio, que a métrica é a métrica do teorema de Pitágoras, é a métrica euclidiana, A2 mais B2, ou A2 igual a B2 mais C2, é a métrica dos triângulos dos retângulos, é a métrica euclidiana. Depois, quando a gente estuda a relatividade especial, a gente passa para entender que a métrica não é mais a métrica de Pitágoras, é a métrica da luz. Então a gente já diz, o que é importante para mim é definir a propagação do raio luminoso. Então, CDT igual a módulo de DR, dx. Isso aqui me define a métrica do espaço virtual. Qual é a física? A física é a invariância da velocidade da luz, ser um sistema universal, e a luz se propaga isotropicamente. Então, isso define a métrica do espaço Minkowski, e a gente faz muita física aí, faz todo o modelo padrão em cima do espaço Minkowski. Tá certo o conceito? Essa questão da métrica, eu te pergunto o seguinte: tem um lado da métrica, como você mostrou aqui, ela entra assim como um vínculo. Ela pode provir de um vínculo. Sim, pode ser. E o outro que eu acho que é o estado mais superior, vamos dizer, ela ser protagonista do invariante. É outra situação. É a relatividade, isso. Ela é protagonista de um invariante. Só para esclarecer, eu vejo, a gente física tenta estudar a dinâmica. O corpo caindo, o tufão chegando, né? E daí, para essa dinâmica, eu acho que a maneira que a gente estuda em física é dividir uma parte em permanência e outra parte, vamos dizer, em relativos e contingências. Então, a métrica, me parece assim, quer dizer, que é quem diz, olha, isso aqui que é permanente, invariante, qual que é a palavra, né? E isso aqui vão ser os meus operários, os vetores, os tensores, etc. Então, eu diria o seguinte, olha, eu entendendo o teu discurso, digamos, eu navego na tua água, mas eu teria uma observação a fazer, o seguinte: dentro dessa linguagem, a métrica de um espaço, ela é mais estrutural ou ela é circunstancial? Eu acho que o que é estrutural é o espaço. O espaço é que é importante. Quando você define um espaço, um conjunto de pontos, e você define uma topologia, esses pontos são próximos nesse ou naquele sentido, eu defino tudo sem métrica. Sem métrica, eu defino o espaço, eu defino a noção de vizinhança, portanto, eu defino a noção de diferenciabilidade, eu defino a noção de curva, eu defino a noção de vetor tangente. Então, eu defino aquilo que quem já faz um pouco de matemática, ou quem já leu na física matemática, é aquela chamada, o chamado feixe tangencial, tangent bundle. A gente introduz tudo isso sem a métrica. Então, o que é estrutural é você definir um espaço. Eu diria que a métrica é um circunstancial nesse sentido. A circunstância física vai te ditar uma métrica. O que é estrutural, eu tenho um espaço. Esse espaço pode acomodar diferentes métricas, dependendo daquilo que você declara. Qual é a minha métrica? A minha métrica, por exemplo,
é a métrica do triângulo retângulo, ou a minha métrica é a métrica de um invariante, a velocidade da luz. Então, quando Einstein construiu, né, a relatividade especial baseada em dois princípios fundamentais, o fato de ser um invariante universal, né, deu a chance de a gente definir essa métrica e fazer transformações quaisquer desse espaço que não mudem esse valor. Então, isso é uma circunstância. Quem é teu espaço? Meu espaço é o espaço-tempo, é Tx. Agora eu vou introduzir a métrica, eu vou dizer que T2 menos dx ao quadrado, menos dy ao quadrado, menos dz ao quadrado é a minha métrica. 1 menos, menos, menos. Mas eu poderia ter pegado esse espaço e ter definido a métrica, não, mais, menos, menos. Como eu deixei um exercício, eu acho que foi para vocês que eu deixei o exercício SO dos dois, eu não me lembro. Então foi para o mestrado, nem lembro. Mas eu poderia ter definido dentro desse espaço, tem uma direção, eu tenho 4 direções, eu estou no espaço com 4 direções. Vamos chamar essa direção de CT, essa direção de X, essa direção. Tem 4 então, coordenadas nesse espaço. Então, se eu definir essa métrica aqui, a minha métrica então o meu elemento de linha, né, que vem da métrica, é o C2dt2 menos o dx ao quadrado. Então, eu estou definindo aqui a métrica da relatividade especial. Mas, será que eu tenho alguma física que me justificaria eu introduzir essa métrica? S2 igual a C2dt2 menos dx ao quadrado, menos dy ao quadrado, mais dz ao quadrado. Eu diria que esse dz ao quadrado aqui seria um dt grande ao quadrado, como se eu introduzisse um segundo tempo. Então eu estou no espaço onde eu tenho uma métrica com 2 direções temporais e 2 direções espaciais. Então, eu estou no espaço unipode, tipo unipode, é um espaço pseudo-euclidiano, né? Pseudo-riemanniano, vamos dizer assim. Porque ele tem 2 direções mais e 2 direções menos. Eu posso fazer física aqui? Posso. Definindo essa métrica, eu posso fazer alguma física. A pergunta é, essa física tem conexão com alguma realidade? Isso aí tem alguma descrição, algum sistema da natureza que obedeça a essa métrica? Então, segundo, por exemplo, o grupo lá de Russas, né, de uma escola lá especial, nas vizinhanças de uma estrela, de supercolapso gravitacional, uma estrela com campo gravitacional muito intenso que está em processo de colapso, uma direção que é espacial, ela pode se transmutar numa direção temporal. Então, nas vizinhanças de certas estruturas onde há colapso gravitacional, pode acontecer a métrica que era menos, 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 passar a ser menos, menos, mais. Então, algo que a gente chama de uma transmutação de assinatura. Algo que era tipo espaço virou tipo tempo. Então, tem sentido falar nessa física? Como pode ter? Eu posso escrever uma eletrodinâmica ali. Como é que seria um eletromagnetismo? Então, o que é uma mecânica feita ali? Tem estudos sobre isso. Tem uma série de trabalhos dessa escola russa do Sakharov que vai nessa direção. Depois, esses espaços, com 2 tempos e 2 espaços, apareceram também em conexão com as teorias de cordas. No final da década de 90, se verificou que as teorias de cordas baseadas em supersimetria n igual a 2, elas têm uma parte, né, da dinâmica que está associada a um espaço-tempo com essas características, 2 direções temporais e 2 espaciais. Esse espaço aqui se chama espaço de Atiyah-Ward. Então, o Atiyah é o Sir, né? Sir Atiyah, ele é um matemático, hoje é considerado talvez o maior matemático vivo, né? Ele é matemático lá em Cambridge, já aposentado, é libanês, mas se radicou na Inglaterra, e é professor, né? E ele até o matemático mais amigo dos físicos, ele sempre fala que para fazer matemática tem que estar do lado da física, porque é a física que está inspirando nova matemática. O Atiyah é um cara que faz essa ponte muito bem com a física. O nome dele está ligado em muitos setores da física, sobretudo a física teórica, né? Tem o nome do Atiyah. Então, só para voltar aqui, então, nesse caso, Odólia, a minha circunstância me ditou essa métrica, mais, menos, menos, mais. A circunstância, quer dizer, aí o caso da luz, né, que é um invariante, ditou mais, menos, menos, menos. Euclidiano, se eu falar do SO4, eu posso estar no espaço euclidiano. Então, se eu vou fazer uma física nesse espaço, mas a física é euclidiana, o T fica desacoplado da métrica, e a minha métrica simplesmente é dx2 mais dy2 mais dz2. Então aqui a gente faz
toda a mecânica newtoniana, aqui a gente faz toda a mecânica quântica de Schrödinger, mecânica quântica não relativística, com essa métrica. Tá? Então, esse que é o conceito. Eu diria, então, nesse sentido, já que você está levantando essa discussão mais subjetiva, eu diria que o aspecto mais estrutural está na topologia do espaço-tempo, está no teu espaço. O que é o meu espaço-tempo? O que é o meu conjunto de pontos? Esses pontos representam o quê? Eventos no espaço-tempo. Esses pontos representam pontos de um sistema ferromagnético. O que esses pontos representam desse espaço? E aí agora eu vou colocar a métrica. Quando eu defino a física, a métrica automaticamente entra. Para mim essa coisa é um pouquinho demais, assim. Eu pergunto o seguinte, eu quero um emprego, tá? Tá certo? Quem me dá emprego em física? Eu sou um vetor, é a métrica. Para quem que um vetor vai pedir emprego? Tá bom, tudo bem. Quem te sustenta é teu pai. E quem definiu o vetor foi o espaço, não foi a métrica. A métrica entra depois. A métrica pode ser teu patrão ou tua namoradinha. Mas quem te gerou, cara, foi o espaço. Foi a topologia. Você teve uma topologia, você definiu o público, então você é filho do espaço. Você é filho, vamos dizer, da topologia. A métrica, depois a gente arruma. A métrica da gente. A métrica de vida. ou o métrico, né? Amanda aí. Ou o métrico não chegou ainda. O métrico tem hoje? Aí o tensor-métrico chega daqui a pouco. Então, a gente arruma, né? Eu tenho uma métrica em casa e tenho um métrico aqui, que é o meu diretor, meu ministro, que é o nosso patrão. Então, cara, você é a métrica vem depois. Mas eu sou um vetor querendo emprego. Então tá. Então você está procurando. Eu estou querendo emprego. Estou procurando a métrica. Mas daí eu não vou na topologia, eu vou ter que ir na métrica. Claro, você já nasceu. Você só procura emprego porque você existe. Então, você só procura a métrica porque você está no espaço. Botar a métrica em quê? No vazio? Se não tem ponto, não tem vetor, como é que eu vou botar a métrica? A métrica precisa ter pelo menos vetor para ela poder atuar. Depois, talvez no final isso aí para o matemático deve estar suando assim. Não tem baseado rolando aqui, tá? Não tem, ainda não está na hora. Tá? O baseado só rola 2 horas, que aí a gente termina sempre na dimensão baseada. Né? Fala aí. Depois do intervalo, no início da outra, eu posso falar um pouco, talvez ajude a clarear o que ele está. Então fala agora. Agora? Puxa agora. Não, mas eu não entendi de um quadro, mostrar alguma coisa. No início da outra. Agora? Isso aqui é um sistema interativo. Isso aqui, cara, é o Big Brother. Pô, mas eu não tive tempo de pensar no que eu vou falar, né? Eu não tive tempo de pensar. Pensa alto. Assim que a gente é bom, né? Isso aqui é um workshop, é um ateliê de ideias. Você acha, José, que a topologia consegue ter um discurso sobre a permanência? Tem que pensar, não posso dizer assim, no sentido que você está falando, se a topologia consegue permanência, eu não posso dizer assim, chutar uma chutada. Tem que pensar. Eu só estou dando assim, os elementos para pensar. Agora eu também vou pensar em cima do que eu falei. Eu vejo que a topologia é mais fundamental, que a métrica é mais circunstancial, mas aí essa questão de permanência e temporalidade, eu não sei, eu tenho que pensar um pouquinho. Fala aí, Vou falar algumas coisas que talvez ajude, não sei. Mas ele está dizendo, quando eu discutindo até com o Thompson também? Foster. É que você pode definir uma topologia sem ter definido uma métrica, né? Você definiu uma topologia, você tem um conjunto arbitrário qualquer X, né? E aí você pega subconjuntos dele, né? Você pega uma família de subconjuntos, digamos, VI qualquer, e aí você define a topologia, você só quer que... Escreve mais forte um pouquinho, porque talvez... Não dá para resolver. Tá dando? Tá dando? Então, sei lá, você pega um conjunto qualquer X e aí você quer uma família de subconjuntos, né, digamos, VI, e aí você chama essa família de subconjuntos aqui de, sei lá, tal. Tá certo. E aí, esses VI, todos esses VI são subconjuntos dele, e aí desde que você tenha uma restrição nesse tal, não é o mínimo não, mas ele tem que ter o vazio, ele tem que ter o conjunto todo, ele tem que ser fechado por união arbitrária de VI. Então, a união de qualquer subconjunto. União, qualquer pega elementos ali, você faz união arbitrária, finita ou infinita, e ele tem que estar ali dentro. E ele tem que estar fechado por união finita. Então essa aqui é uma união arbitrária, essa aqui é uma união finita, TN, de subconjuntos. Então esse conjunto de subconjuntos de X, né, essa tal aqui, com essas restrições que não são as mínimas, você pode ver, por exemplo, se você tem interseção aqui, o vazio já estaria garantido, mas isso aqui é bom para poder visualizar. Isso aqui já é uma topologia, e aqui você não falou em métrica,
né? Você não está falando em métrica nenhuma, esse aqui é um espaço mais geral, uma topologia. Você chama isso aqui de conjuntos abertos, né? Então os elementos de topologia são chamados de conjuntos abertos. E aí você pega esses conjuntos abertos e pode definir vizinhança. Então você tem um ponto qualquer, x pertence lá ao x1. E aí você, sei lá, quer definir vizinhança. E você chama a vizinhança de x com qualquer aberto, qualquer elemento, qualquer A pertencente a tal, que contenha x, né? Então, sei lá, A contém x, ou A, x pertence a A. E aqui você está falando só de topologia. Quando você introduz métrica, você precisa de uma noção de distância. E aí você pega D do teu espaço, né? Digamos, a métrica é um espaço qualquer. É por E em R, real. E aí você pega dois pontos aqui, P e Q, e leva num valor real, né? Digamos, D. D não, eu já usei, vou usar X. E aqui é uma coisa mais específica, a métrica exige mais coisa, ela é mais restritiva, né? Se você tiver uma métrica, você pode induzir uma topologia. Agora, o contrário não é necessário, você pode estar topologia sem essa questão de métrica. E qual é a topologia que você induz com a métrica? Você pode definir, por exemplo, a noção de bola, você pode definir a noção de bola aberta, e aí, sei lá, a bola de raio R em X, né, como sendo o conjunto dos pontos Y, sei lá. Isso, tá. Então, a distância do XY é menor do que esse R. E aí, se você chamar isso de uma bola, né, vocês podem imaginar, sei lá, no R3 uma bola mesmo, uma esfera, e vocês podem pegar e chamar a união dessas bolas abertas e dizer que elas formam. Então, um conjunto aberto aqui, a nossa topologia vai ser a união dessas bolas, todas as uniões possíveis. E aí você está definindo, a partir da métrica, você definiu a topologia. Eu chamo de topologia natural, porque isso é meio óbvio. Você definiu uma questão de vizinhança aqui, né, com essa noção de bola, de distância, você define uma vizinhança e aí você define uma topologia, mas o contrário não é necessário. Então, você não precisa definir essa noção de métrica aqui. Isso aqui é mais arbitrário, mais geral. Esse conjunto aqui é qualquer, esses são subconjuntos. Não precisaria ter um espaço. Então é isso que eu estou tentando dizer para o Dória. Isso aqui é mais estrutural, é a estrutura do espaço e aquilo lá eu defino por alguma questão, é mais circunstancial, depende... Sim. No geral isso é sugerido, né? Existem as métricas, foi o que você falou, naquele caso ali do... Modelo Sigma. O modelo Sigma foi sugerido, né? Você criou um vínculo S2 igual a, sei lá, DX2 e tal. E aqui já te deu uma noção de distância. Então, você não tinha e você deu a noção de distância. Aqui não, aqui é uma coisa muito arbitrária, qualquer conjunto, é subconjunto. Se você define a noção de vizinhança aqui sem usar a noção de distância, né? Você não precisa de noção de distância para definir vizinhança, você precisa de noção de estar contido. Então, só com a teoria de conjuntos você cria isso aqui, você cria uma coisa bem geral. E outra coisa que eu ia falar... Mas a questão que você entende, que eu nunca entendo isso muito bem, eu tento entender um pouco a questão de dinâmica. E vou dizer, na métrica eu já enxergo a dinâmica, entende assim, a semente da dinâmica. Na topologia eu me confundo. Porque ela é mais geral, mais abstrata, né? Ela não tem nada que te coloque a noção de distância. Dinâmica é uma coisa séria, né? A gente está num universo aí cheio de dinâmica. Então, quer dizer, eu não consigo, na métrica eu entendo que tem uma semente. Na métrica você já começa a ver que tem uma dinâmica ali. Na topologia eu sou burro, não entendo. Mas eu digo, não sei se vocês são confusos e não dizem direito, entende? Então, a palavra dinâmica é a palavra central para o físico, entende? Fala aí. Outra coisa que eu ia falar que ele falou foi da onde você vem. Você está falando dos vetores, do pai dos vetores e tal. E eu queria falar que se você tem um espaço vetorial qualquer e você define a noção de produto interno que nem ele fez, né? O que vem a seguir aqui que eu também estava discutindo com o Foster é que se você tem essa noção de produto interno, você tem um espaço com produto interno, você pode usar as coisas que definem esse produto interno, né? Por exemplo, eu posso usar esse produto interno para definir o produto interno de A por A e chamar isso de norma de A. Então, se você tem a noção de um produto interno, que é uma coisa, é um espaço vetorial qualquer, um espaço que tem elementos, ele obedece, é um grupo com soma e tal, e aí você tem um produto interno, você tem uma noção de orientação aqui, já é suficiente você usar o produto interno de A por A para poder criar a noção de norma, e a norma já te dá uma noção de tamanho. Se você tem uma noção de tamanho, você pode, bem, já que é um grupo por soma, né, também tem diferença, porque tem inverso. Então você pode pegar dois elementos qualquer do seu espaço vetorial e fazer y menos x a norma, né? Então, da noção de orientação, você pode criar uma orientação, uma norma, da noção de norma você pode definir a distância, isso seria, sei lá, você tem vetor x, vetor y, você pega a diferença e faz a norma, você calcula a distância entre eles, se fossem dois vetores. Então, só da noção de produto interno, espaço vetorial, que é um grupo, um corpo e tal, uma coisa bem genérica,
E você passa por uma norma assim, fazendo um produto interno entre eles, e definindo isso, você define. Então seu espaço fica normado a partir daí, e a partir da norma você pode definir uma distância, então você criou uma métrica. Então você pode ir conduzindo a partir disso aqui. É claro que se não tiver um produto interno, fosse um espaço vetorial sem nada, aí eu não sei se é possível. Né? E quando você for também do espaço topológico, acho que os espaços vetoriais topológicos que eu não conheço, mas eu acho que eles são mais gerais do que a métrica. Talvez responda a sua, mas eu não sei, eu não vou falar. Obrigado, Felipe. Para quem não conhece Felipe, Felipe de Fabrício. Isso, aluno estudante de matemática da UFRJ. A gente está conhecendo o pessoal que está assistindo fora do Rio. O NHC, por exemplo. Deixa eu só fechar alguma coisinha em cima do que o Felipe falou. Obrigado, Felipe. Tua explicação está perfeita, está clara. Tá? Deixa eu colocar a seguinte coisa. Como o Dória falou, então você fala, eu sou burro, porque eu só sei falar de não vamos extremar. Então, é que a gente em física, a gente é educado, sem saber, com a métrica. Nunca ninguém diz pra gente, olha, a métrica é essa por causa disso. O cara, de repente, ele leva uma porrada quando encontra a métrica do espaço de Minkowski, e aí, pô, ele acaba se acostumando, mas em nenhum momento, o professor do ensino médio, né, ele pode chegar e definir. Lá em Petrópolis, no nosso curso pré-vestibular comunitário, a gente introduz a noção de métrica, a gente fala para o aluno, nós medimos dessa forma. Isso para nós é uma métrica. Nossos garotos são educados sabendo que é uma métrica lá, leis do terceiro do ensino médio. Isso nunca é muito dito, é meio fácil, mas assim, quando aí a gente começa a chegar mais lá na frente, a gente começa a se deparar com essa discussão, o que é topológico, o que é métrica, que física eu posso fazer sem métrica, que física eu tenho que fazer, para fazer essa física eu preciso de uma métrica, aí a gente fica meio enrolado, e a gente foi acostumado também sempre, como você falou, essa noção de espaço topológico é muito mais abstrata, e aí a pergunta, como é que eu posso falar de uma teoria quântica de campos sem ter métrica, e falando só abstratamente de uma topologia, de uma teoria de campo topológica, que é uma coisa que tem um espaço grande dentro da nossa comunidade. Tem, como eu já falei para vocês, tem correntes de pensamento que acham que, inclusive, a saída para a gravitação quântica está na teoria topológica, não entrar com a métrica, não jogar em cima da métrica tudo aquilo que deve ser o campo gravitacional, como a gente foi educado a partir de Einstein. A métrica é o campo gravitacional. Pode ser que a gente possa introduzir a noção de gravitação quântica prescindindo da ideia de métrica. O pessoal da Loop Quantum Gravity, entra nessa discussão. Eles não estão quantizando a métrica, eles estão quantizando os elementos de área do espaço-tempo, estão quantizando a geometria do espaço-tempo independentemente da métrica. Isso leva a uma abordagem boa para a gravitação quântica que conflita com a teoria de cordas. Então hoje nós temos duas visões conflitantes do que pode ser uma gravitação quântica. A noção da Loop Quantum Gravity e a noção da teoria de cordas e outras Quantum Gravity que existem. Então, é possível fazer física num espaço que só tem topologia? Sim, claro, mas para fazer qualquer teoria física baseada em prescrições, em premissas. Quais são os postulados que você introduz? O que é o meu observável? Quando eu meço alguma coisa, eu preciso necessariamente medir pegando o modo de um vetor ou um ângulo. Então, o que é o meu conceito? Aí você tem que definir qual é o teu conceito de observável. Então, com isso você pode definir uma teoria quântica de campos num espaço sem métrica. Claro, a gente é educado sempre a trabalhar com a métrica. A mecânica newtoniana ela é toda métrica, porque a gente o tempo todo fala de energia cinética é um meio de MV2. Para você pegar o módulo de um vetor, você já está implicitamente trabalhando uma métrica. Aí quando eu dei o exemplo agora da partícula na esfera para vocês, que muda a métrica, então eu continuei falando da energia cinética, só que agora o conceito de medição é local, porque a métrica depende da posição. Lá no modelo sigma não linear, quando a gente escreve um meio de MV2, a gente está escrevendo isso. Então, tá, VI, a velocidade I, velocidade no ponto X, a métrica. Então, esse vetor aqui, que também é a derivada da vetor X e ponto, né? O conceito de medida vai depender do ponto, né? Então, num certo ponto, essa métrica pode ter um valor maior, pode ter um valor menor. Então, a gente passa a ter uma outra noção de medida. Então, a métrica, a gente está acostumado sempre, de uma forma ou de outra, eu tenho métrica. Agora, a pergunta é, posso fazer física sem métrica? Então, a resposta é, hoje em dia, há uma tendência de, talvez, alguns fenômenos, eles sejam mais claramente entendidos, que eles podem ser matematizados, né?
pode construir um modelo ou uma teoria para esses fenômenos se a gente descrevê-los mais pela topologia do que pela métrica. Eu estou só colocando a questão para você. Estou dando exemplo, nem estou tentando dizer se isso é mais importante ou menos importante. Eu estou dizendo, são tendências que existem, é uma novidade que apareceu. Isso se desenvolveu mais a partir dos anos 80. Então, essa é, inclusive, uma das colocações de Dirac antes dele morrer. Ele fala, talvez muitos problemas em física hoje estejam complicados, essa física mais fundamental, de altas energias, ela pode estar complicada porque nós estamos sempre muito vinculados a uma matemática que a gente absorve sem nem saber porquê. Geometria e álgebra, análise. E ele falou, vamos incentivar talvez outras áreas da matemática. Quer dizer, a topologia já estava entrando na física desde a década de 60, mas de uma maneira mais periférica, através do conceito de fiber bundles, através das teorias de Young-Mills, e depois a topologia, com a teoria de cordas, houve um avanço maior da topologia, porque a quantização de uma corda, fazer uma teoria quântica de campos para cordas, precisou realmente de um aporte grande de topologia. Então a topologia entrou mais na física. Ela não está popularíssima, né? Ninguém estuda, assim, não tem, dificilmente tem um curso de teoria de campo topológico, né? Isso é um material mais de pesquisa do que de disciplina. Mas já é uma tendência da física. E na matéria condensada isso também já está acontecendo. Alguns sistemas de baixa dimensionalidade em física de matéria condensada, já existe vamos dizer assim, um grupo, né, ou já existe uma comunidade de física matemática que está tratando de problemas de sistemas de baixa dimensionalidade em física de matéria condensada pela topologia. Questões como efeito Hall quântico fracionário, questões ligadas à spintrônica, ligadas sobretudo a efeito Hall de spin. Então tem alguns fenômenos da física de matéria condensada que talvez possam ser já melhor compreendidos se a gente usar teoria topológica. Então, dá para fazer. Eu não sou especialista na área, nem estou ensinando nada a vocês. Estou só dizendo, abrir a cabeça para essas coisas. É isso que eu estou falando. Obrigado, Ricardo. O José, o LHC, vamos dizer, ele quer juntar um próton e um elétron. Sei. Ele coloca isso numa topologia, numa métrica, ou prefere colocar numa bolsa? A bolsa da Patrícia, né? Essa é da Patrícia? Essa é da Amanda. Ah, Amanda, então também, ó. Então vieram duas bolsas do CERN. Por acaso tem duas fisiquistas. Então uma para cá, não. Nada de métrica, né? Nem topologia. No LHC, se vocês lerem os papers experimentais, vocês vão falar que uma das coisas mais importantes para você olhar é a topologia dos eventos. Então, todo experimental, ele olha muito claramente a topologia dos eventos que saem do LHC. Então, tem topologia também. Agora, as teorias que estão sendo testadas no LHC são teorias métricas. É um modelo padrão. Para o modelo padrão existe a métrica. Qual é a métrica? Espaço de Minkowski. O modelo padrão não tem nem gravitação. Então, a métrica dele é a métrica da relatividade especial. Então, a física teórica do modelo padrão é a física da métrica de Minkowski. Agora, pergunta, será que o LHC vai ter chance de detectar algum fenômeno que seja descrito por uma teoria de campos topológica? Ninguém sabe. Não se sabe. Então, o LHC ele está comprometido com a métrica. Apesar de que na análise dos eventos os caras descobrem que tem certas topologias, não são métricas, são topologia, né? Isso aí é um ponto que é importante. Não precisa de uma bolsa de 27 km. Cara, depois você vai precisar de uma bolsa de 36. A partir de 2030 vão ser 36 km no acelerador linear. Daí para frente. Então não se preocupe com isso. A métrica vai ser cada vez mais estendida, né? E o acelerador vai deixar de ser circular para passar a ser linear. Então a métrica vai mudar também. Vamos lá então. Essa discussão eu acho boa, cara. Não tem ninguém que está com compromisso de fechar o programa, não tem coordenador de pós, não sabe nem que esse curso existe, então o MEG não está nos avaliando, então é um espaço livre, né? A aula mudou muito, mas não tem problema. Acho que a gente trouxe insights para vocês, porque vocês são mais novos, né? E às vezes essa discussão não passa muito em sala de aula. Né? Então a gente está tentando aqui criar um ambiente, se vocês já ficarem importados, né, para certas coisas. Beleza, então deixa eu voltar aqui ao que nós estávamos falando. Então nós temos uma métrica, e aí, por exemplo, nós já construímos na aula passada a álgebra de Clifford
em 2 dimensões euclidianas, não vamos retomar. Construímos a álgebra de Clifford em 3 dimensões euclidianas e vimos que 2 e 3 dimensões, devido ao teorema fundamental da álgebra de Clifford, eles compartilham a mesma dimensionalidade. Então, por exemplo, nós tínhamos visto que em 3 dimensões nós podemos tomar as 3 matrizes gama como sendo gama 1 igual à matriz de Pauli sigma x, gama 2 a matriz de Pauli sigma y e gama 3 a matriz de Pauli sigma z. Nós já vimos que essas matrizes aparecem onde essas matrizes são a base, né, de uma álgebra de matrizes hermitianas 2x2. Qualquer matriz hermitiana de traço nulo bidimensional é sempre uma combinação linear dessas matrizes aqui. E claro, qualquer matriz 2x2 que não necessariamente tenha traço nulo, se eu pegar uma matriz genérica 2x2, ela vai poder sempre ser expandida como uma combinação da identidade com as 3 matrizes de Pauli. Vamos colocar aqui M1 sigma 1 mais M2 sigma 2 mais M3 sigma. Qualquer matriz. Como é que eu tiro esses coeficientes da expansão? Se eu tirar o traço da matriz M, para M0, vezes o traço da identidade, que é 2, em 2 dimensões. MI são números, são coeficientes. Sai do traço de sigma I é 0. Qualquer matriz sigma tem traço 0. Então eu já fixo que o M0 é um meio do traço de M. Então toda a informação sobre o traço da matriz está aqui. Se a matriz tiver traço nulo, então realmente esse termo desaparece e a matriz ela é uma matriz de traço nulo, vai ser expandida em termos dessas matrizes aqui. Claro, ela vai ser só hermitiana se os NIs forem reais. Se os NIs forem complexos, ela vai ser expandida em termos dessas matrizes que são hermitianas, mas se os NIs forem complexos, N não é hermitiana. Ele só é hermitiana se esses coeficientes forem reais, né? Porque N d'H vai ser NI da sigma d'H. Como essas matrizes são hermitianas, tudo bem. Mas se isso aqui forem reais, então N d'H deve ficar igual a N. Então, muito bem. Então, agora, quem são os coeficientes NI? Então, eu já sei quem é N0, só para motivar vocês da importância das matrizes sigma. Então, isso aqui é um meio, N0 é um meio do traço de L. E aí, quem são os NIs? Isso aqui, se nós multiplicarmos, né, essa relação por sigma j à direita, multiplico por sigma, uma matriz sigma j. Então, isso aqui vai ficar N0 sigma j mais NI sigma I sigma j. E agora eu tiro o traço. Traço de M sigma j é igual a M0 vezes o traço de sigma j, que é 0, mais MI. Mas nós já tínhamos visto na aula passada que o traço de sigma I sigma j é 2 vezes o delta de crônica. Né? Se sigma I for, a gente tinha visto essa relação, né? Sigma I, sigma I, sigma j, anticomutador, né? Que é a álgebra de Clifford, de 3 dimensões, vai dar 2 vezes delta j vezes a matriz identidade. Então isso aqui é sigma I, sigma j, mais sigma j, sigma I, igual a 2 vezes delta j identidade. Se eu tirar o traço dessa relação, o traço de AB é igual ao traço de BA. Então isso aqui vai dar 2 vezes traço de sigma I, sigma j. 2 vezes delta j, traço da identidade é 2. Então isso aqui vai dar um 4 e aqui tem um 2. Então, traço de sigma I, sigma j é 2 vezes delta j. Então, isso aqui me elimina o N0 e delta j vezes MJ é a mesma coisa que MJ. Dá 2MJ. Então, esses NIs aqui, quer dizer, MJ é um meio do traço de M sigma j. Então, MI é um meio do traço de M sigma I. Então, se eu pegar uma matriz 2x2, qualquer complexa, real, não importa, eu vou poder sempre expandi-la nessa base. Então, a minha matriz vai ter essa forma. O meio, o traço dela, vezes a identidade, mais o meio, o traço de M, vezes qualquer matriz sigma, vezes sigma. Então, isso aqui é a expansão geral. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, se a matriz tiver traço nulo, esse termo desaparece. E se a matriz for hermitiana, automaticamente esses NIs aqui saem reais. Então, isso aqui só motivando vocês da importância das matrizes sigma, porque em 2 dimensões, quem faz mecânica quântica, quando a gente estuda o spin meio para elétron,
Toda a física do Schrödinger, na mecânica quântica de Schrödinger, ela está no espaço das matrizes sigma. Por isso que essas matrizes são muito exploradas, porque ela é a matriz de Steinmeier na mecânica quântica não relativista. Né? Então, vamos aprender justamente que a mecânica quântica relativista vai nos tirar das matrizes sigma e vai nos levar para as matrizes de Dirac. Vai sair de Pauli para Dirac. Pauli é não relativista, Dirac é relativista. Então tá lá, então essas matrizes são importantes, nós estamos sabendo, o quadrado de cada uma delas, todas são hermitianas, o quadrado de cada uma delas é a identidade, se forem diferentes, elas são de comum. A pergunta é, e se eu for agora para 4 dimensões? Vamos para o espaço euclidiano quadridimensional. Como é que eu vou construir a minha álgebra de Clifford? A minha álgebra de Clifford agora vai ser 4 por 4. Então eu vou precisar 4 matrizes, 4 por 4, uma para cada direção. Tais que cada uma delas vai ter quadrado igual à identidade, porque a métrica é 4 por 4. A métrica é essa aqui. Então, gama i ao quadrado. Se eu pegar i igual a j nessa relação, vai dar gama i mais gama i igual a 2 vezes a matriz identidade. Então, gama i ao quadrado igual a identidade. Então, cada matriz vai ter que ter quadrado igual a identidade. Matrizes diferentes vão anticomutar, porque a métrica é diagonal, delta ij, né? Então gama i, gama j, mais gama i é igual a 0 quando i for diferente de j, porque o delta se anula para i diferente de j. Então essa relação aqui vale para eles anticomutando. E como cada matriz tem quadrado igual a identidade, e as matrizes da álgebra de Clifford são todas unitárias, então necessariamente essa relação aqui já me implica que as 4 matrizes gama vão ter que ser hermitianas. Então, eu vou ter que construir 4 matrizes com essas propriedades. Mas eu já tenho essas. Olha a proposta como é que fica assim. Imagine que eu pego a matriz gama 1, por exemplo, igual dessa forma. 0, posso botar até assim, sigma x, 0, 0, menos sigma x. Essa matriz aqui é uma matriz 4 por 4, com a sigma x aqui, que tudo 0, e que menos sigma x. Essa matriz tem quadrado igual a identidade? Tem. Essa matriz aqui é hermitiana? É. Aí eu vou pegar gama 2, dentro do mesmo protótipo, gama sigma y, 0, 0, menos sigma y. Essa matriz anticomuta com essa, anticomuta, só fazer esse produto que vem gama 1, gama 2 é menos gama 2, gama 1. Vamos pegar a gama 3 igual a sigma z, 0, 0, menos sigma z. Então, o que vocês estão observando é o seguinte, que a álgebra de Clifford de 3 dimensões, ela está entrando como submatriz da álgebra de Clifford de 4 dimensões. Está me faltando a gama 4. Como é que eu posso pensar numa matriz que tenha quadrado e identidade, anticomute com todas essas? Observe essa estrutura. Se eu tiver uma matriz que tem essa estrutura, uma submatriz M, 0, 0, menos M, e tiver uma matriz que tem essa estrutura, 0, N, N, 0. Vamos pegar essa matriz vezes essa. 0, 0. N, N, 0. 0, 0. 0, 0, N, 0. Menos N, N. Então, se eu fizer esse produto, uma matriz que tenha essa estrutura, submatrizes assim, se eu multiplicar essa matriz por essa, esse submatriz vai pegar essa, e essa vai pegar essa, vão dar 0. Essa. Agora vamos fazer o contrário. Essa vezes essa, então continua sendo 0. Essa vezes essa, menos NN. Essa vezes essa. Botando o contrário, então essa está certo. Então menos, essa está na frente, então menos NN, está certo. Agora essa aqui na frente, então NM. Se essa matriz aqui, N, for a identidade, ó, se eu botar a identidade 2 por 2 aqui, ó, esse produto é igual a menos esse produto. Então, se eu criar essa gama 4, 0 identidade, 2 por 2. Bota aqui identidade 2 por 2 desse sub fora da diagonal. Essas 4 matrizes fecham todas essas funções.
produto, cada uma ao quadrado é igual à identidade, cada uma é hermitiana e todas elas anticomutam entre si. Todas as relações de anticomputação são verificadas. Então, por exemplo, isso aqui é uma álgebra de Clifford. É uma representação das chamadas matrizes gama da álgebra de Clifford em 4 dimensões. As matrizes gama, em geral, são chamadas de matrizes de Dirac, porque Dirac introduziu isso diretamente em 4 dimensões. Mas observe, a métrica está embutida aí. Bom, a gente pode mudar, eu não necessariamente preciso trabalhar com essas matrizes. Posso fazer o contrário, eu poderia pegar, por exemplo, gama 1, tudo funciona se eu pegar, por exemplo, gama 1 igual a identidade 2 por 2, 0, 0, menos a identidade. Então é um outro possível conjunto. Isso não é muito, eu posso passar de uma para outra por transformações unitárias. Por exemplo, pego essa representação. Isso aqui tem quadrado igual a identidade? Tem. Agora, se eu pegar as 3 outras matrizes, sigma, gama 2, imagina que eu pego o gama 2, faça assim, 0, sigma x, 0. Pegue o gama 3, 0, sigma y, 0. E o gama 4, 0, sigma z, 0. Todas essas matrizes têm quadrado igual a identidade, todas são hermitianas e todas anticomutam, porque uma matriz com essa estrutura, 1, 0, 0, menos 1, vezes uma matriz com essa estrutura, se eu fizer o produto nessa ordem, vai dar 0, n, menos n, 0. Se eu fizer o produto na ordem oposta, vai ficar 0, menos n, n, 0. Então, esse produto é anticomutativo. Então, eu fechei uma outra álgebra de Clifford. Simplesmente, vamos dizer que eu tenho um conjunto gama-linha. E vocês podem ver que exercício, tarefa aí para vocês, né? Mas aí qualquer dúvida, falem com o Felipe. Mostrar que existe uma transformação unitária que me leva desses gama-istas. Então, o gama-ininha pode ser obtido a partir dos gama-is através de uma matriz unitária. Então, construir a matriz unitária que faz a transposição de base para você. Eu passo de uma base para outra com uma transformação unitária. É uma mudança de base. Beleza. Então, por exemplo, essa seria uma álgebra de Clifford em 4 dimensões. Vamos para 5 dimensões? A gente vai chegar até 10. Pode deixar. Vamos fazer 5. Mas vocês estão vendo, vocês vão pegar já o fim da meada. Depois vocês podem fazer o exercício 11 e 12, por exemplo. Porque 11 é bom para a supergravidade e 12 para a teoria N. Vocês vão poder fazer esse exercício depois sozinhos. Olha só como é que funciona. Gama, vamos pegar espaço, por enquanto tudo euclidiano, 5-dimensional. Observação. Os vetores desse espaço, onde as matrizes gama atuam, são chamados espinores. Então, o que é um espinor do espaço euclidiano quadridimensional? É um vetor complexo com 4 componentes. Então, os vetores